Eu sou Letícia Nascimento, doutoranda do PPGLC, orientadora do professor Pablo Navarrete. E esse artigo ele é um primeiro esboço daquilo que vai se desdobrar na minha tese de doutorado. E é a primeira vez que eu apresento o tema da pesquisa, justamente porque as coisas vão se mutando ao longo do processo. É uma área de pesquisa nova, não é a mesma que eu realizei no mestrado, então é um esforço um pouco inicial ali, mas que a gente está tratando. E o tema é o intelectual mediatizado e as compreensões para a construção política em plataforma. E o que é esse desdobramento, essa ideia que a gente está trazendo do intelectual mediatizado? É pegar o espaço hoje que se encontra a influência digital e o espaço das mídias sociais, junto principalmente a juventude. Essa ideia parte do interesse de entender como que a geração Z se politiza nesse momento atual, mas também observar o fundamental espaço que Gramsci articula do intelectual, do dirigente político, como esse ser formador das sociedades, da política e das dinâmicas dos espaços sociais. E aí, no desenvolvimento dessa ideia, a gente vai entender a influência como um espaço, que se origina na relação das celebridades e das socialites dos anos 80, 90, 2000 e por aí vai, mas que se dilata com a internet, ali as figuras da Paris Hilton, da Narcisa Tamborindeg, das Kardashians e tal. São pessoas que têm um espaço de relevância social, mas que não são necessariamente celebridades, né? A gente trabalha com alguns autores que diferenciam ser celebridade do ser famoso, e aí tem que a gente coloca, a fama por renome ou a fama ubíqua, e a fama por renome seria, eu uso até o exemplo na tese do professor Sodré, que é famoso porque ele é conhecido na área, mas ele não é uma celebridade, porque acabou daqui e ninguém sabe quem é. Acabou da mídia, da nossa área e tal. E existem outras pessoas que são celebridades, que são famosas, são celebridades em todos os espaços, tipo Tony Ramos, algo assim. E aí, e essa relação da influência digital, ela passa também naquilo que a gente entende como a comodificação do eu, né? O eu enquanto espetáculo, o eu enquanto produto. E a minha ideia é daquilo que eu vendo, a minha imagem é um produto, é aquilo que eu vendo, etc. Então, os influenciadores digitais, eles atraem a admiração de suas audiências, fiéis e crescentes por suas performances e especialidades. O apreço conquistado lhes confere potencial persuasivo e, com o tempo, o termo influenciador digital passou também a ser associado a uma profissionalização da produção, preocupação com o tamanho e engajamento das audiências, além de diversas relações com a publicidade, com marcas e networks. E aqui engajamento no sentido numérico quantitativo e não no sentido político e social. E aí, quando a gente vai pensar a intelectualidade, a partir de Gramsci, a gente entende que ela não é uma coisa estratificada em um único nicho. A intelectualidade não está, por exemplo, única e exclusivamente dentro das salas da PUC Minas realizando o Intercom, mas ela se dilata e ela também se repete das experiências da sociedade e dos sujeitos sociais que constroem a sua intelectualidade nas suas próprias práticas políticas e cotidianas. E aí, entendendo os lugares que a intelectualidade pode nascer para além dos espaços acadêmicos, dos espaços clássicos, do que ele traz como o intelectual rural, que trata na sua história, junto ali, na análise dele, claro, contextualizada no seu próprio tempo, ela é uma coisa que se dilata para além das experiências que normalmente a ideologia clássica considera como intelectual. Então, o que a gente vem entender é que a dimensão do intelectual, do dirigente, ela é muitas vezes abordada de uma forma muito restritiva, que vai um pouco, que sufoca um pouco a ideia política de Gramsci de que o intelectual ele está também nas margens e não só dentro dos polos de formação.
E aí a gente pensando em intelectual mediatizado, no artigo especificamente, a gente aborda um esboço, o tamanho dele não permite ir muito além, mas 4 figuras, e aqui eu vou apresentar 5, que são as 5 que estão na tese. E aí a gente tem a Rita Von Hunt, Gustavo Gaia Fato e Jorge Manuel. A Rita Von Hunt, ela é uma personagem, uma drag queen criada pelo Guilherme Terrelli, que é formado em artes cênicas, mas também em linguística, inglesa, tem toda uma formação acadêmica e política, enquanto um homem gay acadêmico que se formou em diversas universidades. E está no YouTube desde 2015, mas o seu canal de 2015 a 2017, ele não era um canal que pensava política, era um canal de receita e zoeira e vestido de drag queen. E aí, conforme o tempo vai passando, ele transforma o tempero drag em um tempero político e passa a abordar nos seus vídeos a formação de temas acadêmicos mesmo. Ele senta e, eu vou até mostrar mais pra frente, e ele cria vídeos do, por exemplo, centenário de Raimundinho, que foi quando o Raymond Williams fez 100 anos, e ele fez um vídeo enorme explicando a teoria de Raymond Williams. E tem no YouTube, só no YouTube, 1 milhão de seguidores. O Gustavo Gaia Fato é historiador, eu não lembro agora de cabeça por onde ele se forma, mas não tem muito tempo que ele é historiador formado. E começa no YouTube recentemente, em 2021, e essa forma de produção de conteúdo, ela é a forma que se dilatou agora no pós-pandemia, que é a coisa da live na Twitch, e o canal dele são cortes da live na Twitch. E por ser um formato muito em moda atualmente, ele conseguiu visualizações muito altas e um número de seguidores crescente por pouco tempo que ele tem de YouTube. Se você vê canais muito mais antigos do que de 2021, não chegam a 100 mil seguidores, ele tem 239 mil seguidores só no YouTube. O Jones Manuel, ele é youtuber desde 2017, tem 274 mil seguidores, e ele é historiador e mestre de serviço social. A dissertação dele é inclusive sobre a obra de Carlos Janso Coutinho. E aí, eu vou passar, mas que também se forma, todos eles se formam a sua intelectualidade não só na academia, mas antes da academia suas próprias histórias já os configuravam enquanto dirigentes políticos. O Jones, por exemplo, ele tem umas entrevistas que ele fala que essa formação política nasceu um pouco ouvindo Racionais MC, na praxe, na venda, vendendo bala no sinal e tal, ele foi se constituindo enquanto sujeito político. E o Thiago Torres, que é o chavoso da USP, é um jovem, se eu não me engano, ele tem a minha idade, mais ou menos 27, 28 anos. E ele está no YouTube desde 2019, perdão, você tem 383 mil seguidores. O chavoso, ele fica famoso ali na época, eu acho que de 2020, 2019 mais ou menos, porque ele começa a gravar vídeos vestido como um cara da quebrada, explicando teorias muito densas de Lenin, de Marx, de Gramsci, gravando vídeos no YouTube, traduzindo essa linguagem, fazendo esse processo de tradução, para que as pessoas como ele, como os jovens da quebrada, vejam a possibilidade da intelectualidade neles também. E hoje ele faz ciências sociais na USP, está formando, integra também o movimento político Mandela Free em São Paulo e tenta trazer esses jovens como ele para outras possibilidades dentro do contexto de marginalização. E a Sabrina Fernandes, ela é uma economista e cientista política, pós-doutora, e que criou o canal do Tese 11 no YouTube em 2017 e tem hoje 435 mil inscritos no YouTube. A Sabrina é o canal que não está no artigo, eu deixei de fora justamente porque ela encerrou o canal. O canal dela foi encerrado agora em julho, ou começo de agosto. E se chama Tese 11 justamente porque da ideologia alemã, das teses de Feuerbach, que os filósofos apenas interpretaram de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Então ela faz essa ação. Então, um pouco parecido com os vídeos da Rita, de formação acadêmica, de tradução, de explicação dos textos, dos livros, das bases políticas. Inclusive eu aprendi muito com ela ao longo do processo, mas ela resolve encerrar o canal
justamente porque não estava mais sendo possível conciliar as experiências daquilo que ela queria profissionalmente enquanto acadêmica e pesquisadora, suas dinâmicas de pós-doc, etc. E aí o que a gente percebe é que cada um deles, por que eu escolho esses 5 personagens para trabalhar? Cada um deles forma a sua base dirigente de formas distintas. A Sabrina, assim como o Guilherme, vem da academia. O Jones e o Chavoso, o Thiago Torres, eles vêm da periferia. E o Gustavo, ele junta um pouco dessas duas experiências. E aí, quando a gente vai pensar a forma como eles se apresentam nas redes, a gente também tem que levar em consideração o capitalismo midiático e as barreiras e enfrentamentos que as ideias de esquerda têm enfrentado nas redes sociais cada vez mais controladas pela direita política global, pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí a gente vai entender que, a partir de Van Dyke, Powers, Wall, que a sociedade do capitalismo midiático ela é uma sociedade de plataforma. Então a sociedade ela existe no nosso corpo-espaço físico, mas ela também existe dentro das redes digitais. E que os espaços de embate político e social não podem estar mais restritos somente ao nosso corpo físico, mas eles precisam estar naquilo que consumimos e, pensando jovens, consumimos sendo real TikTok, YouTube, Twitter, Instagram e não mais somente um jornal nacional, por exemplo. Eu acho que eu não consigo pensar uma pessoa mais jovem que eu conheça que consome jornal nacional. É só um exemplo, é claro, não pensando no jornal nacional como supra-sumo do espaço de formação política. Mas que a gente entende que há espaço nas plataformas também para ação política dirigente. E aí, não trago isso, mas colocando a ideia também da Zuboff, que no Capitalismo de Vigilância ela fala das possibilidades desse espaço, porque são possibilidades de regulamentação de trato político que a gente está chegando agora, que a gente deixou solto por muito tempo. E um desses espaços que eu considero possível é a ideia de hackeamento da ex-digital, que eu trago da ex-educativa do Sodré e antropológica do espelho, que é justamente a formação do hábito. Então, o hackeamento da ex-digital seria uma reprogramação do hábito de comportamento digital a fim de burlar as brechas do sistema em que as redes sociais se estruturam. Então, eu trago 3 exemplos que não diretamente têm a ver com o conteúdo daqueles comunicadores, mas a gente percebe o gráfico acho que tem isso aqui, o gráfico das palavras, justamente para filtrar aquilo que seria banido pelas redes sociais, o controle das plataformas. Então, maconha, o A vira um 4, libido, o I vira um Y, e aqui é eating disorder, ela alopra, ela vai várias letras. Se você não tem um letramento muito bom, talvez fique até um pouco confuso. Aquela coisa do design da informação. Mas que então se pode desenvolver ações que simulam estar de acordo com os interesses das redes, mas que se colocam como estratégias de engajamento algorítmico justamente para alcançar um público maior, que lhe permita conectar seu nicho de conteúdo e o engajamento afetivo da praxis, que fala baixos, que é o engajamento do real, daquilo que nos afeta, daquilo que nos movimenta política e socialmente no corpo físico. E aí eu percebo o potencial dessa intelectualidade mediatizada justamente nos espaços de transformação política das redes, na abertura dos sistemas políticos, com os nomes, por assim dizer, indicados para a condução das pautas justamente para os movimentos em rede. Movimentos em rede porque os mesmos problemas que acontecem aqui no Brasil, em Minas Gerais, acontecem no Rio de Janeiro, acontecem no Nordeste, na África do Sul, e aí como é que a gente se conecta e pensa política e socialmente uma ordem global só a partir da internet? Não tem como ser por carta, não dá tempo. E aí, aqui são alguns exemplos dos vídeos que eles trabalham. E assim, são muitos temas, né? E aí é na relação dos subalternos entre trabalhadores braçais e intelectuais, ou seja, as duas formações políticas dos corpos dirigentes, que os movimentos civis se desenvolvem justamente porque a atividade intelectual é viva nas relações e experiências de saber dos grupos populares.
na influência desses espaços de construção social e contra a possibilidade de abrir diálogo com públicos mais amplos, espaços de transformação social que de fato podem influenciar o desenvolvimento do raciocínio crítico. Então a ideia deles, nesses espaços de dirigência política do intelectual mediatizado, e ontem eu participei do GP de influência, que é um campo completamente novo para mim, a importância da gente de nós chamá-los eles de intelectuais mediatizados e não de influenciadores digitais, porque a influência tem uma relação com o consumo, e no caso deles o interesse não é o consumo, mas a formação política de seus públicos. E aí, muito obrigada.